lá e vamos ver da onde surgiu os Yakuza. Os Yakuza, Yakuza, como você queira falar, são praticamente a máfia japonesa, né? São conhecidos mais como a grande máfia japonesa e principalmente são reconhecidos por causa das suas tatuagens. E hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre a história da Yakuza, bem assim de leve. Eu vou deixar alguns links de fontes que eu usei para essas informações e também um vídeo do Nerdologia, que é muito maneiro, bem mais completo do que eu vou falar aqui. Eu vou falar tipo um resumão de coisas curiosas que eu achei da história da Yakuza, e vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vocês me pediram para trazer mais vídeos relacionados à história e à cultura, apesar deles não darem o view que eu gostaria que eles dessem, eu vou continuar fazendo, porque sou dessas, eu gosto de estudar essas coisas diferentes e eu gosto de trazer coisas diferentes aqui para vocês. Então, vamos lá para a história da Yakuza. Primeiro eu queria que vocês me seguissem lá no Instagram. No Instagram eu posto coisas todos os dias, tem sempre coisa nova relacionada à vida no Japão, aprender japonês e outras coisinhas mais. Então, sigam lá, bem legal, bem divertido. Também chamados como os Boryokudan e Gokudo, são os Yakuza. Yakuza são nomes dados aos membros dessa máfia. Atualmente existem cerca de 22 grupos de Yakuza. Eles são divididos, entre esses grupos e são mais conhecidos entre si como clãs. Eles se consideram praticamente uma família, tanto que um nome dado para o líder de cada um desses grupos se traduz como um pai adotivo. Eu esqueci de anotar o nome em japonês, mas é traduzido como pai adotivo. Segundo as autoridades japonesas, existem cerca de entre 40 a 80 mil membros da Yakuza atualmente, esse número fica variando porque as pessoas, acabam morrendo e acabam entrando novas pessoas, então, mas varia aí de 40 a 80 mil. Na época que a Yakuza tinha maior influência política, mais ou menos na década de 60, após a Segunda Guerra Mundial, eram mais de 180 mil membros. Depois disso, a Yakuza foi perdendo força, foi perdendo membros e hoje em dia ela tá aí nesse nível aí de entre 40 a 80 mil membros. Todos os membros da Yakuza são registrados pelo governo japonês e tem sede também registrada. Então, ser parte do grupo da Yakuza não é uma coisa proibida no Japão. O que é proibido são os que eles fazem mesmo, mas até aí é um pouco confuso, perturbado. Depois do surgimento da Yakuza e depois que também ela foi praticamente registrada, eles começaram a chamar alguns grupos para fazer parte de segurança nacional daqui do governo japonês. Então tiveram várias pessoas importantes que tiveram a sua segurança feita por membros da Yakuza. E até hoje tem festivais shintos que chamam membros da Yakuza para fazer parte da segurança dos festivais. Mas até hoje a Yakuza ainda é ligada a atividades ilegais, então eles ainda são envolvidos com vários tipos de atividades ilegais aqui no Japão e no mundo inteiro, porque não tem membros da Yakuza só no Japão, e sim no mundo inteiro tem membros sim da Yakuza, tendo membros até na Europa, Estados Unidos, Havaí e diversos outros lugares. Mas as atividades ilegais principais que a Yakuza participa e tem influência são tráfico de drogas ilícitas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, jogos ilegais, e tem muitos membros da Yakuza que são donos de casa noturna aqui no Japão para poder fazer todas essas atividades ilegais assim por debaixo dos panos. Não muito por debaixo dos panos. Mas esse vídeo todo é para saber quando que surgiu a Yakuza, porque na verdade era uma curiosidade minha, e por isso que eu achei interessante trazer para esse vídeo. A Yakuza surgiu durante o período Edo, que foi o período Tokugawa. Se você não sabe o que foi o período Edo e o período Tokugawa, vou deixar aqui nos cards eu explicando um pouquinho mais sobre o período Edo / período Tokugawa, que foi o período onde a família Tokugawa, que eram os shogunatos, naquela época estavam no poder. Veio antes do período Meiji, então era ainda no período feudal do Japão. A história do Japão é extremamente cheia de coisa e muito longa, mas resumidamente, no período feudal existiam castas sociais e também de povos do Japão. Existiam vários povos na região do Japão. Tanto que existiam os povos mais de Hokkaido, Kanto, enfim, eles eram divididos por povos, mas durante o período Tokugawa e antes até do período Tokugawa, quando teve, principalmente no período da história de Oda Nobunaga, onde surgiram os shogunatos que queriam conquistar o Japão, unificar o Japão, muitos desses povos acabaram sendo totalmente eliminados, mortos mesmo, e alguns deles sofreram uma extrema discriminação social e foram divididos por
castas sociais. E muitas dessas pessoas não tinham nem direito a ter um sobrenome. Então, praticamente só pessoas muito nobres, muito ricas e muito importantes nas sociedades que possuíam sobrenome. Então, muita gente era só conhecida como, tipo, Yuki, e mais nada. Então, por conta dessa discriminação social bravíssima que existia no período feudal, também era um período que tinham muitos... O Japão estava muito ruim nessa época, muito ruim. Até o período Meiji, o Japão estava bem ruinzinho mesmo. O período feudal foi bem dark, trevas. Existiam ainda samurais, pessoas com espadas andando na rua. Então, era uma coisa bem intensa. E por conta disso, a criminalidade também era bem mais alta. Então, pessoas de castas baixas, pobres e discriminadas começaram a se unir, né, e criar crimes organizados e começaram a criar associações. Então, grupos foram surgindo pelo Japão. O primeiro grupo que surgiu de crime organizado, que foi uma junção de pessoas que faziam desde roubos e vendas de produtos ilegais, né, que eram roubados e coisas assim de péssima qualidade, eram conhecidos como tipo os trambiqueiros. O primeiro grupo que surgiu foi chamado de Tekiya. Esse grupo começou sendo um grupo de viajantes que roubavam pessoas e acabavam revendendo coisas para outros lugares e foram unindo, né, pessoas discriminadas. E a Yakuza hoje ainda é um pouco disso, de pessoas perdidas e discriminadas pela sociedade acabam se juntando à Yakuza. Então o grupo foi surgindo, foi crescendo e começaram a surgir outros grupos. A partir do momento que começaram a surgir mais grupos, eles começaram a crescer e começaram a brigar entre si, o que aconteceu foi que Tokugawa resolveu meio que legalizar esses grupos aí maldosos e eles falaram, olha, quer saber? Vocês podem existir legalmente, mas só que cada um de vocês precisa nomear um líder. Esse líder vai ter o direito de ter um sobrenome e carregar uma espada. E assim, amenizou as brigas entre os grupos, eles começaram a se entender mais porque cada um tinha o seu líder começou a ter esse respeito muito maior por conta de que ele ganhou o direito de carregar uma espada e ter um sobrenome, que era um direito feito apenas para pessoas importantes politicamente ou nobres e pessoas ricas. Só podia se carregar uma espada se você fosse um samurai, né? Então, que era uma pessoa muito importante na sociedade naquela época. O segundo grupo que deu origem foi chamado Bakuto. Então, esses dois grupos foram os que deram origem e foram os que fizeram Tokugawa falar, quer saber? Arrumem um líder aí vocês. Então, eles começaram a liderar não só crimes, pequenos crimes, como também jogos ilegais, grupos de apostas e coisas nesse sentido. E até hoje, as pessoas que são da linhagem de pessoas que eram de castas, né, não tinham sobrenome, até hoje essas pessoas sofrem discriminação. Existe uma lenda de que, eu não sei se isso é, até onde isso é 100% verdade, de que empresas grandes do Japão possuem uma lista de nomes de pessoas que são dessa linha hereditária e que elas não são contratadas para empregos. E como eu disse, até hoje a Yakuza ainda é chamada para participar de seguranças de alguns festivais e em certos festivais, agora eu não me lembro qual que é, eu esqueci de anotar o nome, eles até exibem as suas tatuagens. Agora, sobre as tatuagens da Yakuza, eu tenho um vídeo só sobre por que existe esse preconceito com tatuagem e eu falo um pouquinho sobre as tatuagens da Yakuza em si, também nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Mas uma coisa que eu não falei nesse vídeo é que antes das tatuagens se tornarem ilegais e principalmente uma coisa ruim, elas antes eram coisas que eram uma forma de apreciação de arte. Até o momento em que elas começaram a ser usadas para identificar criminosos e aí começaram a ter um significado ruim, mas a Yakuza usa principalmente as tatuagens para impor respeito, demonstração de poder e de que força bruta por aguentar uma tatuagem daquele tamanho. E principalmente uma demonstração de poder aquisitivo financeiro, porque tatuagens, desde aquela época, principalmente desse tamanho e principalmente do jeito que elas são feitas, né, pelos Yakuza, que são a maneira mais tradicional, ainda é muito cara, muito longa e muito dolorosa. Como sempre, links sobre todas essas informações, de onde eu peguei, de onde surgiu e também outras informações que eu não citei aqui, eu vou deixar na descrição. Isso aqui foi só um pequeno resuminho sobre uma breve história da Yakuza, ok? Ok, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, ver os outros vídeos daqui do canal sobre cultura japonesa e história do Japão. Eu vou deixar a playlist linkada aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha. E é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, estudem e